e o BNDES são os principais bancos públicos brasileiros. E neste governo vão passar a ter uma administração mais liberal, objetivo do ministro da Economia, Paulo Guedes. A posse foi no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República. O novo presidente da Caixa Econômica Federal é Pedro Guimarães, doutor pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e especialista em privatizações. E a presidência do BNDES agora é de Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff. E no ano passado, ocupava o cargo de diretor do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. No Banco do Brasil, assumiu o economista Rubem Novaes, que foi professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do BNDES e presidente do Sebrae. O ministro Paulo Guedes defende a menor participação possível do Estado na economia. Os sinais da nova forma de atuação dos bancos foram dados nos últimos meses. A intenção do governo é tornar a estrutura deles mais enxuta para aumentar a competitividade e transferir para a iniciativa privada alguns serviços. A Caixa Econômica pretende vender na Bolsa de Valores ações de pelo menos 2 subsidiárias ainda este ano. Uma delas, a Caixa Seguridade. No discurso, Pedro Guimarães disse que assume o cargo com 3 determinações do presidente Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes. Não podemos errar, mais Brasil, menos Brasília e um legado. Segundo o presidente da Caixa, a política para a concessão de microcrédito vai mudar. E isso seria transformacional. Microcrédito, pessoas que hoje tomam dinheiro a 22% ao mês. 22% ao mês. São tickets de R$200. Nós possamos devolver a cidadania a essas pessoas e ter, isso realmente vai me emocionar. Se eu conseguir, daqui a 10 anos, 20 anos, olhar e ver que parte do que eu estou entrando hoje, com todo afinco, mudou a vida de milhões de pessoas, isso vai acontecer, vou ser uma pessoa muito feliz. Com a gravata das cores do BNDES, Joaquim Levy disse que o banco inicia um novo ciclo de investimento, de economia mais aberta, vibrante e de mais espaço para o setor privado e mercado de capital. O BNDES foi considerado por Jair Bolsonaro uma caixa preta. Segundo Levy, a transparência será o fio condutor da gestão dele. Um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando e nós temos que alcançar isso, também evitando o voluntarismo. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética, tem que ser a responsabilidade, a responsabilização. Tem a responsabilidade de reverter o quadro de desgaste provocado pela crise política e econômica. Nós temos como princípio que a administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Tenho certeza que com a equipe que estamos montando, esses objetivos serão plenamente cumpridos no Banco do Brasil. O ministro Paulo Guedes abriu os discursos e chamou novamente de piratas privados as empresas que foram beneficiadas por recursos de bancos públicos sem que gerassem o retorno esperado para a economia e para afirmou que está equipando tecnicamente as instituições financeiras para acabar com o que ele chama de desvirtuamento dos bancos na concessão de créditos. Se você achar dinheiro, recurso público, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda em falcatrua, ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso que encerrou a cerimônia.
E eu tenho falado durante a pré-campanha, campanha e agora também com esses jovens que estarão à frente aqui da política econômica nacional. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. Não podemos admitir, em qualquer uma dessas instituições, qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Aqueles que foram a essas instituições, por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Foi a primeira fala de Bolsonaro depois dos desencontros de informações com a área econômica na semana passada. Ele abriu o discurso fazendo afagos ao nome forte da economia, dizendo que ele e Paulo Guedes se conheciam pouco, mas, diante da convergência de pensamentos, começaram a namorar. Como em outras vezes, Bolsonaro reconheceu que Guedes entende muito mais do assunto do que ele próprio. O presidente afirmou ainda que Paulo Guedes e todos os ministros tiveram a liberdade de escolher o primeiro escalão sem interferência política. Caso de Joaquim Levy, uma aposta pessoal de Paulo Guedes. O presidente deu o tom do que espera da atuação da equipe econômica. Eu acredito nessa equipe composta por senhor Paulo Guedes para conduzir o destino, não apenas econômico, que é a razão dele estar aqui, mas os destinos do nosso Brasil. Se a economia for bem, teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá, a satisfação se fará presente junto ao nosso povo e nós começaremos a viver dias melhores para o nosso Brasil. Nós não podemos errar. Quem também acompanhou a posse dos novos presidentes de bancos públicos e tem outras informações é a repórter Flávia Alvarenga. Boa tarde, Flávia. Oi, Doni, boa tarde a todos. Antes de descer para a cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com alguns ministros no gabinete dele. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com os presidentes dos 3 bancos. No fim da cerimônia, aqui no Palácio do Planalto, o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, comentou as informações desencontradas da última sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse, portanto, na semana passada, que haveria um aumento do IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras, e que o governo anunciaria uma redução na alíquota do imposto de renda. Mas logo em seguida, integrantes do governo falaram que Bolsonaro tinha se equivocado. Eu acredito que aquilo foi fruto exatamente de uma primeira semana. Tem muita coisa, o peso em cima das costas do presidente é muito grande. E ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo nem de conferir se o que ele ouviu está valendo ainda. Daqui a 5 minutos muda de novo. É comum isso não é uma novidade de início de governo ter alguns desencontros. Às vezes sai uma coisa que parece que está muito fora do que está, mas não é. Aquilo é fruto da quantidade de informações que chegam, algumas não conseguem ser filtradas, elaboradas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional falou ainda que não ficou nenhum tipo de mal-entendido entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não teve rusga nenhuma, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram aí best friends, não tem essa história. Agora à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar das transmissões de cargo dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E amanhã será a transmissão de cargo do presidente do BNDES. Doni. Flávio, obrigado pelas informações ao vivo. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, pediu exoneração do cargo hoje. Informações, quem tem mais é o Nilson Clavo, ao vivo de Brasília também. Salve, Nilson, boa tarde.
Boa tarde, Doni, a você, a todo mundo que nos acompanha ao vivo. Pois é, a exoneração acaba de ser assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já indicou o substituto, será Eduardo Bin, que é procurador federal, que já tem uma atuação junto ao IBAMA. Esse pedido de exoneração de Sueli Araújo vem um dia depois de uma polêmica ali pelas redes sociais, porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma postagem questionando um contrato assinado por ela no IBAMA de aluguel de veículos no valor de 30 milhões de reais. Ela prontamente rebateu essa postagem, dizendo o seguinte, que ela mostrava um desconhecimento da magnitude do órgão, porque esse era um contrato a nível federal, que envolvia a contratação de mais de 300 veículos para fiscalização junto ao IBAMA. Aí Ricardo Salles apagou a postagem anterior e fez uma nova, dizendo que não tinha indicado nenhuma irregularidade e só questionado o alto valor do contrato assinado há 10 dias da transição para o novo governo. Falei com o ministro Ricardo Salles, que disse que essa exoneração não tem a ver com essa polêmica nas redes sociais e que já era prevista, visto que ele já tinha indicado Eduardo Bin desde a transição de governo. Doni. Nilson Clavo, obrigado. O ex-ministro do PT, Antônio Palocci, está prestando depoimento hoje na Procuradoria da República do Distrito Federal sobre fraudes nos fundos de pensão de empresas estatais. Camila Bonfim, boa tarde para você. Quais são os detalhes? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Palocci veio para Brasília para 3 dias de depoimento aqui na Procuradoria da República no Distrito Federal. Ele está sendo ouvido por procuradores da Força Tarefa Greenfield, que investigam fraudes em fundos de pensão. Ele chegou cedo, 9h30 da manhã, saiu para almoço e deve retomar esse depoimento agora à tarde. Palocci vai se aprofundar nesse assunto, já que em junho do ano passado falou a esses mesmos procuradores sobre irregularidades envolvendo os fundos de pensão e também envolvendo os ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula. Falou sobre possíveis interferências ilegais dos dois em fundos de pensão. Agora, aprofundando essas informações, Palocci tenta fechar o 3º acordo de colaboração premiada. Os 2 anteriores já foram validados. O primeiro, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sobre desvios na Petrobras, e o segundo, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre ilegalidades envolvendo políticos com foro privilegiado e também irregularidades no Poder Executivo. Esses depoimentos seguem amanhã e também na quarta-feira, como já foram autorizados pela juíza Gabriela Hart, que é da Justiça Federal em Curitiba, e ela também permitiu, Doni, que Palocci viesse de São Paulo aqui para Brasília de carro, para evitar a exposição. Palocci hoje cumpre regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica, que é por isso que esses deslocamentos dependem de autorização judicial. Doni. Camila Bonfim acompanhando de perto esse depoimento. Muito obrigado pelas informações. O caso de uma jovem saudita de 18 anos está chamando a atenção da imprensa mundial. Ela diz que está recebendo ameaças de morte da própria família